Fala galera, tudo bem? Hoje vamos falar um pouco de termoquímica. Essa sessão está voltada para o ensino médio, para o segundo ano do ensino médio. Então aqui nós vamos discutir alguns conceitos e informações que já foram previamente passados aos alunos, só para que a gente possa dar uma sequência aí legal nas aulas que serão colocadas aqui no YouTube. Tudo bem? Então vamos acompanhar o material e vamos lá no nosso raciocínio. Bom, macroscopicamente, nós sabemos que existem processos que têm relações diretas com a energia na forma de calor. Então, um processo como esse é um processo que precisa absorver energia na forma de calor. No caso aqui, nós temos o gelo fundindo ou o gelo derretendo. Processo como esse, a queima da madeira, é um processo que libera a energia na forma de calor. Se observarmos especificamente para as reações químicas, nós temos que, primeiro, aqui um lembrete a vocês, a maneira com que representamos uma equação química. Então sempre teremos reagentes, aquilo que foi colocado inicialmente, tá? Uma seta para indicar que houve uma transformações e os produtos, aquilo que foi formado de novo ou aquilo que está num estado físico novo. Tudo bem? Então, para uma reação, vamos imaginar aqui um exemplo. Imagine então que nós temos um recipiente e para que esse reagente que nós vamos chamar de A consiga se transformar no produto aqui B, por exemplo, nós precisamos que algumas coisas aconteçam. Tudo bem? Então aqui eu quero que vocês entendam que algumas reações químicas, elas também vão ocorrer com essa ideia de absorção de calor ou liberação de calor. Nesse caso, nós vamos representar aqui uma reação química genérica. Então eu tenho A sendo transformado em B. Mas para que A possa se transformar em B, ele precisa absorver energia na forma de calor. Então vamos dar uma ajuda para ele. Isso aí, muito bem. Uma vez que ele absorveu toda a energia na forma de calor, ele se transformou no produto B. Então nós temos aqui, quando houver uma absorção de calor, uma maneira de representar esta reação química ou esta transformação química. Então nós temos aqui uma equação que nos permite representar que o composto A precisou absorver calor para conseguir virar o composto B. Esta reação carrega um nome muito específico. Essa reação carrega o nome de endotérmica, ou um sistema endotérmico, um sistema que precisou absorver calor para conseguir acontecer. Tudo bem? Já discutimos anteriormente o conceito de entalpia. Então, entalpia, de uma forma bem simples, tá? Seria a energia envolvida aí nessas reações. Falamos também que é possível mensurar não uma entalpia direta, mas sim uma variação de entalpia para um sistema que eu estou observando ou analisando. Então, a maneira mais comum de representarmos uma equação será essa daqui, tá? Essa será a maneira mais usual que nós vamos ter para representar uma reação do tipo endotérmico, uma vez que o balanço de energia aí, a diferença de energia dos produtos em relação à energia dos reagentes, me dá um valor maior que zero. Tudo bem? Tudo bem, galera? Entenderam até aqui? Então, uma reação química que absorve calor é uma reação química do tipo endotérmica. Se observarmos o balanço energético total desta reação, ele me dará um valor numérico que será maior que zero. É isso que tentamos representar aqui nesse slide. Tudo bem? Graficamente, nós podemos representar as reações endotérmicas da seguinte forma: um eixo Y de entalpia ou de energia e um eixo X de caminho de reação. Esse eixo X é um eixo arbitrário para indicar o sentido que a reação está acontecendo. Então nós estamos saindo dos reagentes e indo até os produtos, por exemplo. Bom, vamos colocar aqui as peças da nossa reação. Os reagentes,
reagente no nosso caso A, um composto A genérico, e um produto B. Se esta reação ela é do tipo endotérmica, nós sabemos que o reagente vai precisar absorver calor, absorver energia na forma de calor, para que ele vire produto. Tudo bem? Olha só graficamente o que a gente pode perceber aqui, que a relação energética dos reagentes com os produtos, ela é diferente. Os reagentes ele têm uma energia menor que os produtos, os reagentes têm uma entalpia menor que os produtos. Então, o que é necessário para que esse reagente A se transforme em um produto B? É necessário que ele absorva calor. Então, é muito importante que nos gráficos que vão representar tanto reações endotérmicas quanto um outro tipo de reação que nós veremos mais à frente, no nosso slide seguinte, é muito importante que você veja o sentido da seta que vai representar aí a variação de energia. Tudo bem? E é muito interessante que você perceba esta relação que eu vou colocar aqui agora, tá? A variação de energia, então, é a energia dos produtos menos a energia dos reagentes. Só que nós temos os produtos sendo maior que os reagentes. Por exemplo, vamos chutar alguns valores aqui, ó, só para que você não fique na forma tão genérica. Imagine, então, que os teus produtos têm uma entalpia da ordem de 120 aí, no caso aqui, kJ. Tudo bem? E que os seus reagentes têm, por exemplo, uma entalpia da ordem de 40 kJ. Ou seja, a entalpia dos produtos é maior que a entalpia dos reagentes. Se eu jogar esses valores nesta equação, vamos tentar fazer isso aqui do lado. Então, ó, ΔH é igual. Qual é a entalpia dos produtos? 120. 120 menos entalpia dos reagentes, 40. Quanto vai ser o valor desse ΔH? Tá? Vamos colocar ele aqui um pouco mais abaixo. É interessante que a gente perceba que esse ΔH ele vai ter um valor numérico maior que zero, positivo. Então, se a gente pudesse colocar aqui, esse ΔH, essa variação genérica aqui, ó, representada por esta seta, tem um valor aí de aproximadamente 80 kJ. Tudo bem? É só fazer a diferença aqui dos produtos em relação aos reagentes. A ideia aqui é que você perceba então que reações endotérmicas vão ser reações sempre com um valor numérico maior que zero, ou o sinal positivo, indicando então que houve uma absorção de energia durante o processo. Um exemplo seria aí ferver a água. Tudo bem? Então é interessante que você perceba alguns pontos aqui desse slide, olhando para o gráfico, onde a seta que mostra aí a variação de energia está apontando, tá? Se ela está apontando, por exemplo, para cima ou para baixo. Interessante também perceber o patamar energético tanto dos reagentes quanto dos produtos e montar essa relação aqui. Quem é maior que quem? A energia dos produtos é maior que a energia dos reagentes? A energia dos reagentes é maior que a energia dos produtos? Então, entendendo esses conceitos, você consegue entender a ideia aqui da variação de entalpia. Tudo bem? Olhando para um gráfico. Tudo bem, galera? Conseguiram entender esse conceito? É bem tranquilo até aqui, tá? De uma certa forma, é bem simples, tá? Seguindo, então, o nosso raciocínio aí. Temos também, então, outras reações, né? Como nós já comentamos. Imagine agora uma reação e esta reação, para que ela possa acontecer, ela fará o movimento inverso da reação anterior. Então, a reação anterior precisou absorver energia, essa reação precisa liberar energia. Vamos chamar alguém para ajudar ela. Uma vez feito isso, com a contribuição do sub-zero, o reagente A conseguiu se transformar no reagente B. Tudo bem? Só que nesse caso houve uma liberação de energia na forma de calor. Então, se pudéssemos representar, tudo bem, aqui esta equação, me perdoe,
errei aqui em cima, então aqui nós temos o inverso, né? O reagente B se transformando no produto A. Tudo bem? Voltando aqui. Então, se eu pudesse escrever uma equação, uma maneira de escrever esta equação seria B se transformando em A, liberando calor. A ideia aqui é você perceber onde está posicionado esse termo calor aqui até então. Neste caso, ele está após a seta que indica que houve uma transformação, dizendo então que junto com o produto formado foi ofertado calor. Calor foi liberado. Tudo bem? Uma vez que essa transformação aconteceu. Essa transformação carrega o nome de transformação exotérmica, ou o sistema ele é exotérmico, ele libera energia na forma de calor. Lembrando que a forma mais comum que nós vamos encontrar estas equações seriam aí mostrando a variação de entalpia para a gente. E nesse caso, no caso exotérmico, a variação de entalpia tem um valor menor que zero. Tudo bem, galera? Tranquilo até aqui? Então ali foi apresentado duas maneiras de escrever uma equação, por exemplo, tá? Para representar processos que liberaram calor. Tudo bem? Processos do tipo exotérmicos, tá? Graficamente, os processos, então, como nós já citamos, endotérmicos e exotérmicos, eles são opostos, tudo bem? Não necessariamente que eles vão ocorrer simultaneamente, só quero dizer que eles são opostos. Um movimento é de absorver calor, o outro movimento é de liberar calor, tudo bem? Bom, uma reação exotérmica. Graficamente, como eu consigo representar uma reação exotérmica? Vamos montar o gráfico aqui, um gráfico de entalpia por caminho de reação, e vamos colocar aí as peças dessa nossa reação. Então vamos colocar primeiro o reagente, no nosso caso o reagente B, e depois o nosso produto A. Bom, a maneira com que escrevemos a equação no slide anterior, reagente virando produto, liberando calor. Então, nós podemos perceber aí, no caso, que a entalpia dos reagentes ela é maior que a entalpia dos produtos. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer uma liberação de calor. E veja o sentido da seta que mostra essa liberação de calor. É um sentido diferente das reações endotérmicas. Tudo bem? Aqui, aquilo que nós dizemos sempre. Então, o ΔH é a variação de energia dos produtos menos dos reagentes. Vamos fazer uma simulação? Então, por exemplo, imagine que os seus reagentes têm uma energia de 30, por exemplo. Certo? E que seus produtos têm uma energia aí de 10 kJ. Tudo bem? Bom, se colocarmos na equação, vamos lá, ΔH é igual energia dos produtos, quanto vai ser os produtos? 10 menos energia dos reagentes, quanto é os reagentes? 30. Então perceba que esse valor numérico ele vai ser um valor numérico menor que zero. Tudo bem? Com um sinal negativo, indicando então que houve liberação de energia durante o processo ocorrido. Nesse nosso caso, essa seta que indica a liberação tem qual valor? Qual o valor do ΔH aqui? Bom, o valor do ΔH aqui é menos 20. Tudo bem? Usando a unidade aí que colocamos no gráfico, menos 20 kJ. Então, uma reação exotérmica, graficamente, ela vai ser representada aí por um reagente que libera calor para ser formado um produto. O sentido da seta, que representa a energia, o balanço de energia dessa reação, vai ser sempre para baixo, indicando aí que houve uma liberação de energia. Um processo bem comum, como citamos lá no início, é a queima, por exemplo, de um palito de fósforo. Tudo bem, galera? Tudo bem até aqui nesses pontos dos gráficos?
Tá? A ideia aqui, então, era revisar esse conceito do que seria uma reação endotérmica e do que seria uma reação exotérmica. E aí também representar isso graficamente. Tudo bem? Então eu peço que, se você não conseguiu entender, não captou a ideia, não captou as dicas que foram dadas até esse momento, volte um pouco no vídeo e veja de novo. Tá? O vídeo vai ficar disponível para que você consiga ver quantas vezes, para que você veja quantas vezes forem necessárias. Tudo bem? Bom, vamos praticar um pouquinho? Ah, perdão, antes de praticar um pouquinho, olha só, até agora falamos aí só de reações químicas e tudo mais, mas no início da aula, falamos que alguns processos físicos também envolvem a absorção ou a liberação de energia. Então aqui nós temos o estado sólido, em que as moléculas elas estão muito próximas, dificultando aí o movimento entre elas. Mais à frente temos o estado gasoso, em que as moléculas estão um pouco mais livres e elas se movimentam um pouco mais rapidamente. O estado intermediário, e possui uma alta energia. O estado sólido possui uma baixa energia pela dificuldade de movimentação das suas moléculas. Um estado intermediário, com uma energia intermediária, é o estado que nós conhecemos líquido, um estado ordenado em que as moléculas possuem um grau de liberdade não tão grande quanto o estado gasoso. Tudo bem? Então o processo, imagine então sólido. Então imagine aqui água no estado sólido. Vamos colocar aqui. Imagine então água no estado sólido, certo? O que é necessário fazer para que um cubinho de gelo de água se transforme em uma poça, por exemplo, de água líquida? Bom, para que isso ocorra, é preciso que o sólido absorva a energia. Então, todas as transformações físicas que ocorrem no sentido aí da esquerda para a direita são transformações que precisam de absorção de energia, tanto a fusão quanto a vaporização, por exemplo. Então, passar de sólido para líquido e de líquido para gasoso são processos que absorvem energia, processos endotérmicos. Tudo bem? O inverso também é válido, tá? Então, se eu quero, por exemplo, pegar esta massa gasosa de água e condensá-la em líquido, eu preciso tirar calor. Então, os processos que estão aí da direita até a esquerda são processos exotérmicos. Tudo bem, galera? Então, algumas transformações físicas também envolvem aí a absorção e liberação de energia. E aqui um exemplo bem clássico da substância água, que nós conseguimos ter ela nos 3 estados físicos aí. Tudo bem? Tranquilo, galera? Bom, vamos tentar praticar um pouquinho tudo isso que foi dito até agora. Então, no material aí de vocês, tem uma série de equações, e essas equações, elas foram colocadas elas foram escritas de formas diferentes, para que você consiga identificar qual equação é do tipo endotérmico e qual equação é do tipo exotérmico. Tudo bem? Vamos lá então. Olha só, letra A. Aqui alguns pontos então que foram comentados. Ó. A letra A nós temos C12H22O11 na forma sólida. Se você não conhece, tudo bem, tá? Mas é interessante que você busque e entenda que molécula é essa. Aqui nós temos esta molécula, bom, sendo adicionado calor nela e ela está formando os seus produtos. A relação mais básica que eu posso dizer para vocês, perceba que o calor ele está antes da seta, que indica que houve uma transformação. Então esse processo ele é do tipo, vamos trocar aqui a cor de caneta, para a gente poder dar um destaque nesses processos. Esse processo ele é do tipo endotérmico, ou esta é uma reação endotérmica. Tudo bem, galera? Agora olha só, a segunda reação que nós temos aqui. A segunda reação que nós temos aqui, o calor está presente, só que o calor ele está após a seta, dizendo que uma vez que essa transformação química ocorreu, houve a
liberação de calor. Então, esse processo aqui, ele é um processo do tipo exotérmico, ou esta reação é uma reação exotérmica. Tudo bem? Bom, vamos então, para ser mais fácil, para que eu não fique mudando tanto de caneta, buscar as reações do tipo exotérmicas. Então, dentre as letras aqui, vamos encontrar as reações do tipo exotérmicas. Tudo bem? Então, vamos lá. Por exemplo, olha só, ΔH com sinal negativo. Reação exotérmica. Sinal negativo mostra que houve a liberação de calor. Tudo bem? A letra F, ó, perceba que o calor, a energia, aqui não veio escrita, mas ela está colocada após a seta, que indica que houve uma transformação. Então, essa reação também é do tipo exotérmica. E aqui, dentre estas, nós temos uma maneira não tão comum de se representar, mas no ensino médio ela aparece algumas vezes, que é a representação da letra D, certo? Olha só, perceba que a energia está sendo subtraída dos reagentes. Isso significa o quê? Que a energia está sendo liberada, que os reagentes precisam mandar esta energia para fora para que a reação possa acontecer. Então, essa aqui também é uma reação do tipo exotérmica, ou o sistema também é um sistema do tipo exotérmico. Tudo bem? Agora vamos lá. As que faltaram provavelmente vão ser reações endotérmicas. Vamos ver se isso é verdade? Olha só, ΔH maior que zero, reação endotérmica, dizendo então um balanço de energia aí positivo, reação endotérmica. E aqui, ΔH positivo, reação também endotérmica. Tudo bem, galera? Então é bem simples essa maneira aí, né, de analisar as equações para que a gente diga se o sistema ele é endotérmico ou exotérmico. Mas é bem interessante que você observe a posição do calor antes ou depois da seta. Se vier a variação de entalpia, é só olhar o sinal ou se essa variação é maior ou menor que zero. Tudo bem? Eu vou apagar aqui essa setinha final que eu coloquei aqui para que eu possa só projetar aqui no slide mais algumas coisas e não interfira. Bom, o que seria então, galera, uma equação termoquímica? Tá? Uma equação termoquímica seria algo, por exemplo, como esta que está em destaque aí em vermelho. Tá? Uma equação termoquímica, então, é uma equação que vai mostrar, por exemplo, a quantidade de substância que está sendo utilizada nessa reação. Tá? Vai mostrar também, por exemplo, o estado físico dos reagentes e dos produtos. Pode também mostrar, por exemplo, relações com a temperatura, relações do sistema com a pressão e principalmente o valor de variação de entalpia. Tá? Então, uma equação termoquímica é uma equação que descreve o sistema como um todo, indicando aí estado físico dos reagentes e produtos, quantidade de reagentes e produtos, temperatura e, se possível, a relação com a pressão, além da variação de energia, o ΔH. Então, uma equação termoquímica é uma equação completa que me dá inúmeras informações de como está esse sistema. Tudo bem, galera? Tranquilo até aqui? Bem tranquilo, né? Bom, olha só, mais um exercício que está aí no caderno de atividades de vocês. Basicamente, pede para que você julgue se essas afirmações aí são verdadeiras ou falsas. Bom, vamos lá. Uma reação de combustão é uma reação exotérmica, na qual a variação de entalpia tem sinal negativo? Sim, verdade. Uma reação de combustão é uma reação que libera energia, uma reação do tipo exotérmica. Se ela é exotérmica, a variação de entalpia é menor que zero, tem sinal negativo. Bom, quando uma reação endotérmica ocorre, o sistema formado pelos participantes dessa reação absorve calor das vizinhanças? Sim, uma reação
endotérmica é uma reação que precisa absorver calor. E ele vai absorver esse calor de onde? Das vizinhanças do meu sistema. Bom, se derramarmos gotas de propanona, a nossa vulga acetona, na pele é provocada uma sensação de frio, justificada em razão da evaporação justificada em razão de a evaporação ser um processo exotérmico. Bom, galera, o que vocês acham? A sensação de frio na pele causada pela acetona é porque o ato da acetona líquida passar para o estado gasoso, ele é exotérmico. Isso é verdade ou isso é falso? Isso é falso, galera. Porque se o processo é exotérmico, ele libera energia. Então ele vai esquentar ao invés de esfriar, certo? Isso é um ponto. Segundo ponto, e o ponto mais correto. A acetona, quando você passa ela na pele, a acetona absorve energia da sua pele e passa para o estado gasoso. Então, ir de líquido para gasoso é um processo endotérmico. E você sente frio porque a acetona rouba a energia da vizinhança, que é a sua pele. Tudo bem? Tranquilo? Conseguiram entender isso? Esse é o mesmo motivo do que, por exemplo, de ao sair de uma piscina cheia de gotículas de água, você sente frio quando bate um vento, porque o processo de evaporação das gotículas de água é um processo endotérmico e elas vão roubar energia do seu corpo. O vento vai só ajudar isso a acontecer mais rápido, colocamos assim, tá? Bom, a outra, a dissolução do HCl concentrado em água é um processo exotérmico. Vamos lá, se é exotérmico, libera energia. Então vai ter uma diminuição de temperatura? Não. Se libera energia, vai esquentar, vai ter um aumento de temperatura, tá? O processo de fusão do gelo absorve calor da vizinhança. A variação de entalpia tem sinal negativo. Não, né, galera? O processo de fusão do gelo absorve calor da vizinhança. Então, o sinal, a variação do sinal de entalpia vai ser positivo. Então, ela também é falsa. Tudo bem? Se você conseguiu responder essas 5 afirmativas aí, você está, como os garotos aí, dançando e bem felizes da vida. Tudo bem? Caso você não tenha conseguido, volte todo o material e veja novamente até compreender e tente fazer esse exercício sozinho. Dá um pause sem as respostas e tente novamente. Tudo bem? Vamos lá, mais um. Olha só, tem todo um texto contextualizando aí a ideia do exercício, mas basicamente o exercício nos mostra esse gráfico e pede para que você diga se esse gráfico é um gráfico de uma reação endotérmica ou exotérmica. Bem, vamos lá. O que é interessante você perceber aqui no gráfico? A energia dos reagentes e a energia dos produtos. Qual é a relação entre elas? A energia dos reagentes, a entalpia dos reagentes é maior que a entalpia dos produtos. Tudo bem? Ou seja, imagina que os reagentes estão num estado de agitação molecular bem alto, por exemplo, o estado gasoso. Imagina então numa massa de água, certo? Presa numa nuvem aí no estado gasoso. Eles estão agitando, estão bem fortes, estão com energia bem forte. E aí eles colidem com uma outra massa fria, tá? E esse vapor ele vai passar para líquido. Então é um processo que vai dispensar energia, que vai liberar energia. Perceba o sentido da seta. Tudo bem? Isso que eu quis dizer a vocês. Perceba então aqui, para não riscar muito, perceba aqui aonde está apontando esta seta, que mostra a variação de energia. Então, esta reação é uma reação do tipo exotérmica. Uma reação que ocorre com liberação de energia. Tudo bem? A variação de ΔH aqui vai ser menor que zero. Tudo bem? Bem tranquilo, né? Vou fazer mais um? Olha só, eu tenho esse aí. Ele fala o seguinte: o gráfico a seguir representa a variação de entalpia para uma reação genérica, que pode levar à formação do produto P1 e P2 a partir do mesmo reagente, certo?
Então nós temos ali o gráfico indicando dois processos. Bom, o que a gente pode perceber? Primeiro, vamos pegar aqui duas cores diferentes dessas que nós estamos usando. Ó, esse reagente ele pode virar o produto P1, tudo bem? E vamos pegar uma tinta vermelha aqui, esse reagente R pode virar o produto P2. Tudo bem? Então foi isso que ele disse. Tá, olha só, ele fala assim na letra A. A reação libera energia para a produção de P1. Olha só, vamos analisar duas coisas aqui. Vamos pegar a caneta roxa, que é a caneta que indica aquele processo. Vamos ver duas coisas. Primeiro, olha só, neste caso, P1, certo? Então vamos colocar aqui, entalpia de P1. Ela é maior ou menor que a entalpia do R? Ela é maior. Então a entalpia dos reagentes é maior que a entalpia dos produtos. Ou seja, perdão, a entalpia dos produtos é maior que a dos reagentes. Foi isso que a gente acabou de escrever ali, certo? Ou seja, diz que os produtos estão num patamar energético maior que os reagentes. Isso intuitivamente diz pra gente que os reagentes precisam absorver ou liberar energia para que essa reação possa acontecer. Absorver. Então a letra A ela está equivocada. Tudo bem? Está errada. Tá? Agora vamos lá. A produção de P2 é um processo endotérmico? Bom, vamos olhar aqui com uma outra cor de tinta. Produção de P2. Olha, neste caso, você tem que a entalpia dos reagentes, certo? Ela é maior que a entalpia dos produtos. Então, intuitivamente, se os reagentes têm maior energia que os produtos e eles vão virar produtos, o que os reagentes têm que fazer? Liberar energia. Esse processo é exotérmico. Então, aqui, galera, ó, esse processo em vermelho, ele é exotérmico. Tudo bem? Diferente do que a letra B está dizendo. Então, a letra B também não é verdade. Aí ele fala assim, ó, a variação de entalpia para a formação de de P1 é Y. Bom, aí temos que olhar para o gráfico. O gráfico diz que o valor de energia de P1. Então, vamos pegar a caneta roxa, que estamos falando ali de P1. Então, ó, vamos aqui. ΔH é igual entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Tudo bem? Então vamos lá. ΔH. Produtos. Qual que é o valor da energia dos produtos? Se você pode olhar aqui, ó, é Y. Então eu tenho aqui Y. Y menos qual que é a energia dos reagentes? Zero. Então esse ΔH aqui, ó, essa coluna aqui, ó, de variação de energia entre os produtos e os reagentes tem qual valor? Y. Então a letra C é verdade. Vamos analisar a D para ver por que a D não é. Ele fala assim, ó, a reação que leva a P2 ocorre com maior rendimento. Bom, olha só, agora a gente tem que ver quem que leva a um maior rendimento aí energético. A reação que vai até P1 ou a reação que vai até P2, certo? Olha só, se fizéssemos aqui a diferença entre esse e esse, de uma certa forma bem sutil a gente consegue ver que o ganho energético de Y ele é maior. Então a letra D ela é falsa também. Tá? Tudo bem, galera? Então alguns exercícios iniciais sobre análise gráfica, sobre a variação do ΔH, sobre entalpia, sobre exotérmico e endotérmico, para que vocês possam ir se familiarizando com isso. Tá? Vamos passar para o próximo slide. Bom, existem alguns fatores, galera, que eles vão variar, por exemplo, tá? A entalpia de uma reação.
como por exemplo a quantidade dos reagentes. Como assim? Bom, pensa comigo, quem libera mais calor? Uma madeira queimando ou várias madeiras queimando? A princípio é só isso. Quem libera mais calor? Um único pedaço de madeira ou uma fogueira? A gente sabe que quanto mais reagente tiver, mais energia, de uma certa forma, ele pode ofertar ao sistema. Tudo bem? Então a quantidade de reagente é um fator que influencia na variação da entalpia de uma reação. Perceba aqui, ó, você tem 1 mol de hidrogênio reagindo, ele tem uma energia. Se você tiver 2 mols de hidrogênio reagindo, ele vai ter uma outra energia, tá? Então, a quantidade de matéria é um fator que influencia aí na variação de entalpia de uma reação. A segunda é o estado alotrópico. E o que seria o estado alotrópico, ou o que seria o fenômeno, né, de alotropia? Alotropia é a capacidade que alguns átomos têm, é a capacidade que alguns elementos químicos têm de conseguir formar moléculas diferentes através simplesmente da ordenação dos seus átomos. Então, um único elemento químico, como o carbono, consegue formar, por exemplo, o diamante e o grafite, que são os mais comuns para a gente. Simplesmente simplesmente mudando a maneira com que esses átomos estão conectados e as estruturas que eles estão formando. Do carbono nós temos também o fulereno e outros estados alotrópicos. Também temos alotropia, por exemplo, entre o ozônio e o oxigênio, tá? Mas eu vou deixar um link na descrição do vídeo dizendo um pouquinho melhor o que seria esse efeito ou esse estado de alotropia. Tudo bem? Bom, e o último aí é o estado físico dos reagentes, tá? Como assim o estado físico dos reagentes? Imagine que os reagentes, todos eles estão no estado gasoso e você irá formar moléculas em estados físicos diferentes, tá? Perdão, ali no título eu coloquei estado físico dos reagentes, mas o mais correto, galera, é estado físico dos reagentes e produtos, porque vocês vão entender o seguinte, que quando eu tenho, por exemplo, hidrogênio e oxigênio gasoso, ambos, e quero formar água, tá? Se eu formo, por exemplo, água sólida, eu tenho um valor de energia. Se eu formo, por exemplo, água líquida, eu tenho um valor de energia. Se eu formo, por exemplo, água também no estado de vapor ou gasoso, eu tenho um terceiro valor de energia. Todos esses valores são valores exotérmicos. Mas por que eles variam? Bom, porque você tem que pensar o seguinte, imagina que você está no estado gasoso, você está no estado muito livre, e você vai se transformar num estado de vapor ou de gás também. Então, a energia que você tem que dispensar para fazer isso, ela é pouca, tudo bem? Porque os átomos iniciais já estão em um estado de agitação parecido com a molécula do produto final, tudo bem? Agora, se você está no estado gasoso e vai para o estado líquido, você tem que liberar mais energia para que essas moléculas consigam ficar mais próximas e começar a se ordenar. E no estado sólido, quer dizer que eu tenho que liberar mais energia ainda para conseguir fazer com que essas moléculas fiquem próximas o suficientes umas das outras, formando um estado mais rígido. Tudo bem, galera? Bom, falamos muita coisa, tá? E aqui tem para você, por exemplo, uma brincadeira, para que você tente fazer em casa e perceba se as reações são endotérmicas ou exotérmicas. Então pegue um pouco de sabão em pó, coloque na sua mão, jogue um pouquinho de água e aperte, segure ou esfregue as mãos. Você vai perceber um processo, tá? O segundo processo é, pegue primeiro um pouquinho de álcool 70, que ele está em moda agora devido ao coronavírus, e passe sobre as suas mãos e veja a sensação que você vai sentir. Ela é diferente da sensação do sabão em pó com água, tá? Aí você tente descrever quais processos são endotérmicos e quais são exotérmicos. Tudo bem? Galera, por hoje é só. Eu espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, volte novamente. E daqui para frente a gente vai melhorando a qualidade de vídeo, de áudio e também dos slides para esse tópico termoquímica para o segundo ano do ensino médio. Tudo bem? Por hoje é só, pessoal. Obrigado e até a próxima.